você tem que saber escolher os momentos e não achar que você pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque muitas coisas não dão certo mesmo, porque você não está num bom momento para aquilo, né? De toda forma, você é uma pessoa que está destinada ao sucesso, então isso dificilmente Eba, seria eba, difícil de eba. alterar. Também estou destinado ao sucesso porque eu quero sucesso, eu coloco atenção, eu coloco intenção, eu coloco o poder, o ponto de referência dentro de mim, eu medito, eu seduzo o meu espírito, eu faço de tudo. É verdade, Márcia. Pelo que eu conheço você é uma pessoa realmente muito austera, muito disciplinada. Então, essas pessoas que têm essa determinação, essa força, elas realmente são capazes de alterar a sua própria vida, o seu próprio destino. Isso é muito verdade mesmo, Márcia. Horácio, obrigada, viu? Eu estou muito feliz porque eu realmente quero mesmo mudar meu destino e eu quero ajudar a mudar o destino das pessoas e ser um instrumento para mostrar para as pessoas que essas ferramentas existem e que todo mundo pode ser beneficiado por elas. Então eu queria que você começasse aqui, Horácio, explicando para os nossos ouvintes o que é astrologia védica. Pois bem, Márcia, como você mesmo já disse e vem dizendo há muito tempo, os Vedas, eles são caracterizados, são conhecidos no mundo inteiro como a verdade absoluta, verdade incontestável. E isso por que acontece isso? Porque as escrituras védicas, elas não são materiais, elas não são feitas de alguma cabeça humana. Todas as partes das escrituras védicas, então, vêm de poderosos avataras, poderosos sábios que descem para esse mundo para trazer esse conhecimento aqui. Entre esses inúmeros ramos do conhecimento védico, porque afinal de contas as escrituras védicas abrangem todos os ramos do conhecimento que existe nesse planeta e nesse universo. Entre esses assuntos está então Jyoti, astrologia védica. Jyoti porque significa justamente a luz que ilumina o universo. O Jyoti, então, Márcia, ele é conhecido porque ele estuda a movimentação do universo, a movimentação dos planetas, a movimentação desses planetas que estão circulando, andando, sempre em movimento constante pelo universo, dentro das constelações. Então, a cada minuto, esses planetas mudam de posicionamento, então é por isso que está sempre acontecendo coisas diferentes. A cada minuto também nascem pessoas em diferentes pontos desse mundo, e aí, conhecendo esses minutos, conhecendo o momento que a pessoa nasceu, onde ela nasceu, é possível então delinear o que possivelmente vai acontecer com a pessoa. A astrologia védica também, Márcia, ultimamente vem sendo muito divulgado, porque todas as pessoas que têm feito um mapa, elas ficam muito perplexas, muito impressionadas com a precisão dos fatos, com a precisão das datas. As pessoas ficam de boca aberta e demoram para fechar a boca, justamente porque ele acerta, é muito certeiro. Não é uma coisa tendenciosa que eu digo, não, você tem uma tendência para fazer assim, assim. Não, a astrologia védica ela é muito factual. Ela fala, é assim que é, olha, aconteceu tal coisa em tal dia, não foi? As pessoas realmente têm que concordar. Né? Quando então a pessoa dá o momento certo do nascimento, normalmente a precisão das previsões e dos fatos passados realmente muito preciso. As pessoas ficam muito impressionadas com isso. Então, obviamente, Márcia, não é uma coisa assim tão simples como parece ser, né? Não é um simples conhecimento, porque a astrologia védica ela é preconizada pelos sábios como o conhecimento mais complexo que existe dentro desse universo, porque ele reúne uma série de conhecimentos, diversos tipos de conhecimento, conhecimentos matemáticos, conhecimentos astronômicos, psicológicos, de cromoterapia, gemoterapia, enfim, tudo quanto é tipo de conhecimento, então ele é usado na interpretação das cartas divisionais que existem então dentro da astrologia védica.
obviamente que as pessoas também, não é só a gente saber que aconteceu isso, que vai acontecer aquilo, e sim como a gente faz então para a gente mexer com isso, né? Como você mesma faz, Márcia. Você sabe então que você está num bom momento, então você tem feito diversas austeridades para potencializar esses momentos, ou seja, para conseguir resultados superiores ao que estavam destinados a acontecer. E também você pode também utilizar outras técnicas para minimizar efeitos que possam ser maléficos também naquele mesmo período, né? Ou seja, você consegue então filtrar, você consegue criar uma coisa aqui dentro da astrologia védica que é chamado de kavacha, são escudos protetores quando se trata então de coisas maléficas. E você pode então aumentar também os resultados de acordo com as austeridades que você faz. Tudo vai depender da leitura da carta, da leitura do mapa mesmo, né, Marcia? Muito bom, Horácio. Então é bom a gente já começar a dizer que o Horácio Takano é um dos profissionais com os quais o CIMAM tem parceria. O CIMAM é o centro que eu criei, que se chama Centro Integrado de Yoga, Meditação e Ayurveda, que tem como objetivo ser um lugar que oferece às pessoas ferramentas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento dentro da cultura védica. Então o Horácio Takano faz parte do CIMAM e ele atende as pessoas lá. Então, quem quiser fazer o seu mapa astral com Horácio Takano através do Jyotish, que é a astrologia védica, o telefone é 31685096. Também é interessante dizer que é preciso dar data, horário e local de nascimento na hora que você liga, para que o Horácio, a partir dessas datas e desses dados, é que vai poder fazer realmente o seu mapa astral. Verdade, Márcia. Interessante que você citou uma coisa aí muito importante, Márcia, que é a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, então, ele é fundamental para você começar a fazer as alterações que são necessárias. O que você tem visto muito ultimamente, Márcia, é que as pessoas estão completamente desvirtuadas nesse mundo. E perdidas. Elas estão completamente perdidas. E infelizes, Horácio. Exato. Por quê? Porque não estão fazendo o que deveriam realmente fazer. Porque, veja bem, Márcia, as pessoas nascem numa família, recebem um tipo de educação, elas têm um tipo de facilidade intelectual, elas têm atração por algumas coisas, elas recebem um tipo de corpo, um tipo de mente, facilidades e dificuldades. Ou seja, ela tem alguma coisa a ser feita, né? E normalmente as pessoas não sabem, justamente porque elas não consultaram o Jyotish, e que é justamente isso que o Jyotish veio fazer. Porque logo no início, quando foi trazido esse conhecimento para esse planeta, há mais de 5.000 anos atrás, inclusive seria interessante talvez contar um pouco do Jyotish, mas nós vamos primeiro explicar essa parte. Um dos sábios mais poderosos, Parashara Muni, justamente disse isso. O discípulo perguntou para ele, então, Márcia, o que é essa ciência, né? Como é que funciona isso? E ele disse assim, então eu vou te falar, primeiro, porque você é uma pessoa muito querida para mim. E segundo, porque esse conhecimento ele vai trazer a iluminação e o bem-estar para toda a humanidade. Todas as pessoas, então, que forem sinceras, quiserem realmente o aperfeiçoamento humano, elas têm que consultar a astrologia védica. Por quê? Porque quando as pessoas começam a escutar a leitura da interpretação da carta, elas logo veem que nós estamos falando dela, não é de outra pessoa, não são tendências, não são coisas, teorias, são coisas muito factuais, não? Que entram dentro do seu coração e realmente mexem com você. Por quê? Porque justamente há uma descrição física, há uma descrição da parte da consciência também. Então, com os dados, uma vez de posse dos dados, a gente consegue penetrar dentro da mente da pessoa. A gente vai saber exatamente como a pessoa pensa. A gente sabe, então,
o tipo de intelectualidade que a pessoa possui, que tipo de assuntos a pessoa consegue assimilar com mais facilidade, assuntos então que normalmente vêm de encontro a ela, que ela tem enorme facilidade. Olha lá, hein, gente. Nada de pensar besteira enquanto estiver na consulta com o Horácio, que ele vai ficar sabendo de tudo, hein? As pessoas às vezes acham que vão chegar e vão fazer só uma leitura de astrologia, mas a coisa realmente é muito impactante e é o conhecimento que veio para mudar a vida das pessoas. Você tem visto, Márcia, todos os dias praticamente, a gente está lá no cima, 4, 5 pessoas, 6 pessoas por dia vão. E aí, normalmente, quando as pessoas saem da sala, elas não sabem se elas têm que subir ou descer, elas ficam completamente desorientadas, assim, com tanta informação sobre ela mesmo que ela não sabia, né? As pessoas ficam perplexas porque ela não sabia tanta coisa sobre ela mesma. E isso realmente é uma das dificuldades para a pessoa ser mais feliz, conseguir mais satisfação na vida. Você sabe, Horácio, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, que está escrito nos Vedas que a maior causa de sofrimento do ser humano é a falta de conhecimento de quem ele é na realidade. E o Jyotish é uma ferramenta extremamente poderosa para que a pessoa descubra quem é, qual o Dharma, ou seja, qual o propósito de vida, para que veio a essa terra e como dedicar esse propósito de vida em benefício da humanidade. E após ter dito isso, nós vamos dar agora o nosso intervalo para os nossos comerciais e os nossos ouvintes vão refletir sobre o que foi dito aqui e em seguida nós entramos com seus comentários outra vez. Você está ouvindo na Mundial. Programa Entrevistas com Márcia De Luca. Você está ouvindo na Mundial. Programa Entrevistas com Márcia De Luca. Caros ouvintes, estamos de volta com o programa Entrevistas com Márcia De Luca, entrevistando esta noite Horácio Takano, especialista em Jyotish, astrologia védica. Bom, Horácio, no final da primeira parte do nosso programa eu te cortei, porque eu queria falar que realmente o sofrimento é a causa do sofrimento é a falta de conhecimento e dizer que o Jyotish é realmente uma ferramenta importantíssima para a gente descobrir quem somos nós na realidade e qual o nosso Dharma, a nossa missão. E eu interrompi a sua palavra, mas você queria falar alguma coisa. Pode. A palavra é sua agora. Obrigado, Márcia. Quando a gente se reúne para conversar, Márcia, o problema é que a gente não consegue mais parar, principalmente quando o assunto é